Bem, muito boa tarde e bom dia, naturalmente também aos nossos colegas que estão em São Paulo, com uma diferença horária de menos 3 horas, e a quem eu agradeço muito por estarem hoje aqui conosco. Agradeço muito à Patrícia Marques e ao Sandro Palanca, da Prefeitura de São Paulo, e que estão hoje conosco para nos apresentar as boas práticas que a Prefeitura promove, algumas das boas práticas, e o tema de hoje é Governo Aberto. Para isso temos a Patrícia Marques, que é da Coordenadoria do Governo Aberto, e o Sandro Palanca, da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura de São Paulo. Eu passo desde já a palavra à Patrícia e depois a Patrícia poderá passar diretamente ao Sandro. Temos sensivelmente 50 a 60 minutos para esta fase de apresentações e depois abriremos um espaço de perguntas e respostas e poderemos naturalmente juntar todos os participantes na mesma sala nessa altura, mas entretanto os participantes que nos estão a seguir podem utilizar as perguntas e respostas que estão abertas e ir colocando aí também as suas observações. Patrícia, com o renovado agradecimento, a palavra é sua neste momento. Obrigado. Obrigada, Nelson. Bom dia e boa tarde a todas e todos que estão aqui. Aqui no Brasil são 11h08 da manhã, né, e vocês estão de tarde, período do almoço, após o almoço. Então, muito obrigada, Nelson, mais uma vez pela oportunidade da gente poder conversar e mostrar um pouquinho do que nossa cidade vem fazendo. Então, antes de mais nada, né, você pediu uma breve apresentação. Meu nome é Patrícia, estou como coordenadora de governo aberto da cidade de São Paulo desde maio de 2018. Já são aí 7 anos à frente da coordenadoria. Antes eu era do setor privado, sou da área de administração, mas entrei na prefeitura aqui do município de São Paulo em 2017. Aí até costumo brincar que o bichinho do serviço público me picou e não tenho interesse em voltar para o privado. Tamanho o potencial que a gente tem de promover ações e que são refletidas no dia a dia da nossa cidade. Então, me apaixonei pelo serviço público, mais especificamente por governo aberto, né? E eu preparei aqui uma apresentação. Eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu saber. Consigo. Aqui. Vocês conseguem enxergar a minha tela? Sim, sim, perfeitamente. Tá, tá escrito. A única coisa é que ela mudou de lugar. Peraí. Modo tela cheia. Ok. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje aqui com vocês sobre governo aberto e orçamento cidadão. Então, eu vou começar com a parte de governo aberto e vou abrir a palavra posteriormente para que o Sandro possa conversar com vocês com relação ao orçamento cidadão da cidade de São Paulo. Então, vamos lá. Governo aberto, ele é um tema transversal a todas as áreas de uma política pública, do serviço público em si, da administração municipal. E aqui em São Paulo a gente tem uma unidade específica para olhar para governo aberto, né? No sentido de poder colocar as práticas de governo aberto em todo e qualquer órgão da prefeitura. Então, a nossa coordenadoria, ela tem a missão de tornar aberto o ciclo das políticas públicas municipais, garantindo que haja uma colaboração entre as cidadãs e os cidadãos da cidade, por uma interação com o poder público, e a gente tem uma visão muito forte que isso acontece por meio da transparência, da participação social, da responsividade e da inovação. Então, a nossa equipe, ela foi estruturada exatamente com esse olhar de apoiar outros órgãos e, claro, a gente tem alguns projetos específicos que são da nossa área e eu vou contar um pouquinho sobre eles nos próximos slides. A gente tem, claro, né, a visão da nossa área de querer ser referência em participação social, em transparência, em inovação e prestação de contas ao longo de todo o ciclo da política pública, e que isso aconteça de forma constante, qualificada e relevante. Os nossos valores dentro da coordenadoria são a transparência, o accountability, a participação social, inovação e tecnologia, a inclusão de integridade, colaboração e interlocução. Inclusive, as
áreas de governo aberto aqui dentro da nossa coordenadoria, elas estão estruturadas pensando dessa forma. Já são 10 anos de governo aberto aqui na cidade de São Paulo. E a gente traz aqui uma apresentação muito simples, né? Numa visão, qual é a linha do tempo da nossa história, né? Como que governo aberto começou na cidade de São Paulo. Isso foi lá em 2014. Inicialmente, a gente já teve um movimento em 2013, que foi a institucionalização da Controladoria Geral do município. Em 2013 foi criada a Controladoria, que tem a missão de ser um órgão de controle e também para olhar sobre órgão de controle interno, né? E para olhar as questões de integridade, transparência e regulamentações dentro do município. Em 2014, é muito impulsionado por um movimento que já vinha desde 2011, que é a Parceria para Governo Aberto, a Open Government Partnership, que foi fundada em 2011, inclusive com o Brasil sendo um dos países signatários à época. É, São Paulo institucionalizou até então, o que até então se chamava São Paulo Aberta, uma iniciativa para olhar para as questões de governo aberto aqui do município. Com a criação dessa iniciativa, criou-se também o SIGA, que é o Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, já com um olhar de como que a gente trabalha governo aberto de forma mais expansiva dentro da administração pública, para além da iniciativa de nome São Paulo Aberta. Então, o SIGA veio como essa força institucional, ele é composto por órgãos de governo, então são 16 cadeiras e todas do serviço público. E é aqui onde é uma fonte de interlocução da Coordenadoria de Governo Aberto com as outras secretarias. Posteriormente, em 2015, veio um dos primeiros programas focados em governo aberto da nossa cidade, que é o programa Agentes de Governo Aberto. É um programa de formação cidadã. Depois eu vou explicar um pouquinho mais a fundo cada um deles. Em 2016, a gente passou por um marco muito relevante na nossa história, que foi a entrada da cidade de São Paulo na parceria para governo aberto na OGP. E isso impulsionou que a nossa cidade produzisse de tempos em tempos planos de ação em governo aberto. E esses planos servem exatamente para você traçar estratégias e implementar projetos de abertura governamental. Em 2017, veio a criação do Diálogo Aberto e da Rede Info Aberta, né? O Diálogo Aberto e a Rede Info são heranças do primeiro plano de ação em governo aberto da nossa cidade, porque quando você ingressa na OGP, você precisa criar planos de ação. Então, o primeiro plano foi criado em 2016, implementado em 2017, e dois projetos novos que surgiram, um deles, o Diálogo Aberto, ficou dentro da nossa unidade de governo aberto, e já a rede Info Aberto, que era uma rede de participação para servidores públicos de todos os órgãos da administração municipal, incluindo subprefeituras, porque aqui a nossa cidade ela é dividida em 32 regiões administrativas. Criou-se a rede Info, que é gerida pela Controladoria Geral do município, porque essa rede também é responsável, os integrantes dela também atuam no retorno do sistema de informação que faz o trabalho da transparência passiva para o município, né? Que são os nossos pontos focais em responder os pedidos de acesso à informação. Em 2018, nós tivemos uma mudança, deixamos de ser uma iniciativa e passamos a ser uma unidade dentro do poder público, né? Passamos de ser um projeto para ser uma unidade. Depois, em 2019, a gente iniciou a implementação do segundo plano de ação, que foi co-criado em 2018. Em 2020, nós encerramos a cocriação do nosso segundo plano, que culminou com mais um projeto que ficou dentro da Coordenadoria de Governo Aberto, que foi o lançamento do Participe Mais, a nossa plataforma de participação, e que, posteriormente, em 2021, nós cocriamos o nosso terceiro plano de ação em governo aberto, que aí ele trouxe
né, algumas outras ações que, inclusive, foram incorporadas dentro da Coordenadoria de Governo Aberto. Em 2020, uma importante entrega também do plano de ação do segundo plano de ação foi o Orçamento Cidadão, que vocês vão poder ter o prazer de conhecer depois que a gente conversar o que é o governo aberto na cidade de São Paulo. Em 2021, criamos o plano. Em 2022, nós tivemos uma mudança novamente, nos tornamos uma coordenadoria, que aqui na administração pública seria o crescimento da unidade da supervisão, passou a ser uma coordenadoria, mudamos de secretaria, inclusive, e criamos o Governo Aberto Recomenda, que são pequenos manuais, por assim dizer, são guias que traçam recomendações de como os servidores públicos podem empregar a prática de governo aberto no dia a dia das suas atividades. Em 2023, aqui em 2022, nós estávamos já implementando as ações previstas e cocriadas no terceiro plano de ação, que ele teve seu término em 2024, mas em 2023 surgiu dentro da nossa coordenadoria um novo projeto chamado Juventude em Governo, aí com um olhar de formação e focado em levar governo aberto até a juventude, para estourar a bolha de governo aberto. E também o lançamento dos Fórum Interconselhos, que é um dos produtos do nosso terceiro plano, que é um espaço onde a gente coloca diversos conselheiros em atividades de formação e integração para que eles se conheçam e para que eles possam ter troca de experiências e aprendizagem. Em 2024, nós tivemos o encerramento e as entregas do nosso terceiro plano de ação em governo aberto e também participamos da criação da Rede Brasileira de Governo Aberto, que é um espaço brasileiro para fomento de governo aberto, criado entre organizações da sociedade civil e por outros governos brasileiros membros da OGP. E também o lançamento da ferramenta Conselhos, que é uma das entregas do nosso plano e que veio agregar a nossa plataforma de participação social, o Participe Mais. Aqui eu trago um pouquinho do que depois eu vou disponibilizar, Nelson, essa apresentação para vocês. Eu não acho prudente ficar lendo o que vem no decreto, mas enfim, o que baseia, né, as atividades e da forma como está organizada a Coordenadoria de Governo Aberto. De acordo com todos os nossos projetos e pensado os pilares do governo aberto, que são a transparência, a participação, inovação e tecnologia, accountability, a gente tem uma missão pensando em como agregar esses 4 pilares em todas as nossas atividades. Então, dentro da nossa coordenadoria, nós temos 10, né, atribuições inseridas conforme decreto da sua criação, que vai desde ser o membro representante da OGP, ter essa função de cocriar planos de ação, implementar políticas públicas, a ser também uma unidade de apoio às outras secretarias para fomentar a participação e as práticas de governo aberto internamente dentro dos órgãos. Aqui está a estrutura da nossa equipe hoje. Posso dizer que é a maior equipe de governo aberto de todas as cidades que são membros da OGP aqui no Brasil, né? Então, a gente tem a nossa equipe estruturada em áreas de trabalho. Então, dentro a gente tem a equipe de formação e pesquisa em governo aberto, que é uma equipe focada para formação de servidores, cidadãos e juventude. A gente tem uma equipe focada para ações participativas, que é a equipe que pensa e colabora com as ações de participação social das outras equipes e cuida especificamente do Participe Mais e do Diálogo Aberto. A gente tem uma equipe de é, abertura e articulação governamental, que é exatamente a equipe que cuida dos planos de ação em governo aberto, aqueles que são oriundos da Open Government Partnership, da nossa parceria internacional, e essa equipe ela também cuida dessa relação das instâncias que estão envolvidas dentro
grande programa chamado Plano de Ação em Governo Aberto, e a gente tem especificamente uma equipe para cuidar da comunicação de governo aberto, porque dentro da nossa unidade saem diversas ações que precisam ser compartilhadas com o público. Então, a gente entende que a comunicação ela tem que ser ativa e efetiva. Então, nós temos uma área específica para pensar em como comunicar governo aberto e também com viés de que essa comunicação engaje a sociedade civil para estar presente nas nossas ações, conhecer os nossos projetos e assim interagir mais conosco. Então, agora sobre os projetos, né? Dentro da equipe de abertura e articulação governamental, a gente tem os planos de ação em governo aberto, que é um conjunto de compromissos que são co-criados, implementados e monitorados pelo poder público em conjunto com a sociedade civil. Para que isso aconteça, a nossa cidade, ela instituiu o Fórum de Gestão Compartilhada. Na verdade, um plano de ação em governo aberto, por fazer parte da parceria da OGP, existem algumas regras de participação. E dentro dessas regras, é condição sine qua non que um plano de ação em governo aberto, ele só existe se ele for construído em conjunto com a sociedade civil e pautado na participação social. A existência do Fórum Multi-Stakeholders, né, como é o nome dado pela OGP, ele é uma recomendação. Só que cada cidade pode institucionalizar o seu fórum de acordo com a sua experiência, de acordo com o modelo da sua cidade, de acordo com o seu modelo de parceria. Aqui em São Paulo, nós optamos por formar um grupo paritário composto por organizações da sociedade civil e por governo. Dentro desse espaço, nós temos atualmente 8 cadeiras para governo e 8 cadeiras para a sociedade civil. Os membros de governo que fazem parte do Fórum de Gestão Compartilhada, quando ele está no momento inicial de cocriação, são secretarias escolhidas dentro das secretarias que existem no Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, que é o SIGA. Já as organizações da sociedade civil, elas são escolhidas de acordo com um chamamento público, que é feito um edital, e aí são convocadas organizações para estarem nesse espaço. É um espaço voluntário e ele tem a duração exata de um plano de ação em governo aberto. Então, nosso primeiro plano teve 2 anos de duração, o terceiro plano, 3 anos, e o último plano de ação em governo aberto, de acordo com a OGP, nós tivemos a duração de 4 anos, e a tendência é que para esse próximo ciclo do nosso quarto plano também seja de 4 anos. E aí, ao final, as organizações que respondem ao nosso edital passam por um processo de votação. Já a equipe de formação e pesquisa em governo aberto. Essa equipe, essa área de formação em governo aberto, ela iniciou com o programa Agentes de Governo Aberto, que é um programa de formação cidadã, onde ocorrem oficinas gratuitas, abertas e certificadas, promovendo as ações da agenda de abertura governamental e os assuntos que são relevantes na cidade e que as pessoas precisam tomar conhecimento, é, elas acontecem, as pessoas podem participar gratuitamente dessas oficinas. O programa inicialmente começou, nós já estamos na nossa 7ª edição, encerramos ela agora em 2024, estamos programando a nossa 8ª edição, e já mais de 65 mil participações dentro desse programa. E o interessante dele é que as pessoas que ministram as oficinas no território da cidade são munícipes, são cidadãos da nossa cidade que conhecem alguma prática governamental ou têm experiência em determinado aplicativo ou determinada ação e que ele possa transformar isso numa aula teórica e prática para levar conhecimento às outras pessoas, né? E assim replicar o seu conhecimento na cidade. No ano passado, na nossa 7ª edição, foram 17 mil participações. E claro, né, os munícipes que se candidatam a agentes de governo aberto para ministrar essas oficinas, eles recebem uma remuneração pelas aulas que são realizadas num determinado período de tempo dentro dentro da nossa edição, né, que geralmente são estimadas em 40 horas aulas por ciclo. Cada edição contemplam 2 ciclos de formações.
Já o Juventude em Governo, ele é um projeto lúdico de formação criado para engajar os jovens no exercício da cidadania e partindo dos pilares de governo aberto. Só que nem sempre ele foi um jogo. Ele virou um jogo agora no ano de 2023-24, porque a gente começou tirando como base, né, as aulas do agente de governo aberto e também as aulas do governo aberto na prática, pensando como que a gente pode se aproximar dos jovens da nossa cidade. E ele foi se transformando, foram feitos pilotos, nós chegamos num dos pilotos, atender mais de 365 jovens de uma organização do terceiro setor especializada em aprendizagem e fomos adaptando de acordo com os feedbacks que iam saindo das aulas. Inclusive, no nosso piloto, uma das atividades propostas foi que os jovens construíssem propostas para o orçamento da cidade. E foi aí que eles tomaram conhecimento de que existia o orçamento cidadão e que sim, era possível você contribuir dentro da construção do orçamento. E o governo aberto na prática, ele é um curso de formação focado em servidores. Ele é realizado dentro da Escola de Administração Pública da prefeitura e ele é ministrado pelos próprios membros da equipe de governo aberto. Esse material foi construído por nós já temos dois módulos. O primeiro módulo é Governo Aberto na Prática, Conceitos e Experiências, e o segundo módulo é Design Thinking para a Cocriação Cidadã. Né? A gente procura, nesse segundo módulo, levar o olhar da inovação para a construção de políticas públicas, onde os munícipes, né, o usuário final dessa política pública, seja envolvida na criação dessa política pública. Então, nosso objetivo é treinar os servidores públicos da Prefeitura de São Paulo e manter a sensibilização constante do que é a pauta de governo aberto. Dentro da nossa equipe de ações participativas, a gente tem o Participe Mais, que é a nossa plataforma de participação social. Ela foi lançada em 2020, dentro do segundo plano de ação em governo aberto. Ela é, na verdade, o código Consul, que é o Decide Madrid, que foi lançado em 2015 pela Prefeitura de Madrid e obteve muito sucesso. Quando São Paulo optou por trazer o Consul para cá, ele já estava consolidado. Em Madrid, por exemplo, ele era a segunda ou terceira plataforma mais acessada na cidade, porque é realmente um espaço onde as pessoas podem contribuir na construção de políticas públicas. Aqui em São Paulo, ele foi criado com um olhar de consultas públicas e também para abrigar a parte online da participação social dentro do orçamento cidadão. O diálogo aberto, ele já é um programa que visa engajar a população, aproximando a população por meio das 32 regiões administrativas da nossa cidade, que são as subprefeituras. Nesse projeto, o que acontece? Ele está em fase de reformulação agora, nos últimos 2 anos, 23, 24, vamos implementar um piloto dessa modificação agora em 2025, mas a base dele qual é? Existe um relatório de obras e ações das subprefeituras que elas publicam em seus sites e, posteriormente, é agendada uma audiência pública para que esse relatório seja discutido com a população. O que foi realizado em determinado período de tempo? Nessa última gestão, nos últimos anos, desde 2021, é, 20, se eu não me engano, foi 21 ou 22. O Orçamento Cidadão, o diálogo aberto passou a integrar as audiências públicas do Orçamento Cidadão, pensando exatamente que são instrumentos o diálogo ele vem mais num caráter de prestação de contas. Agora ele conta o que foi feito e o que está sendo realizado. Já o Orçamento Cidadão são para as pessoas darem as suas contribuições do que precisa ser realizado no futuro. Então, a junção do diálogo aberto junto das audiências públicas do orçamento foi com esse olhar de vamos contar primeiro o que aconteceu para subsidiar as pessoas para poderem dar as suas contribuições partindo do o que ainda falta acontecer. E já o Fórum Interconselhos da nossa cidade é um espaço, como se fosse um evento dedicado aos conselheiros de políticas públicas. Aqui na nossa cidade,
Foi feito um mapeamento em 2022, então são mais de 49 tipos diferentes de conselhos que existem na nossa cidade. E alguns desses conselhos, inclusive, se desmembram de forma territorializada, que é o caso dos conselheiros participativos municipais, que é uma instância de conselho onde existe um conselho em cada uma das 32 regiões da nossa cidade. E já a nossa equipe de comunicação, ela tem também o papel de engajar as pessoas da cidade, partindo de um olhar de comunicação com identidade visual mais criativa. A gente tem esse olhar também que, partindo de uma identidade visual e uma comunicação mais efetiva, a gente consegue, inclusive, chegar em públicos que anteriormente a gente não chegava. E toda essa, aqui vocês podem ver no início, a logomarca da Rede Brasileira de Governo Aberto, que foi uma das contribuições que a nossa cidade deu para a constituição da rede, que foi pensar, né, toda a identidade visual, a logomarcas, desde suas cores, baseado no conceito do que todos nós almejávamos, né, para esse espaço. Aqui, a equipe também foi responsável por desenvolver todo o Juventude em Governo, que virou um jogo. Então, depois eu posso até compartilhar com você, Nelson, o nosso vídeo de lançamento do jogo para vocês verem como que ele acontece, como são as cartinhas, os painéis, com um trabalho assim excelente. E a minha parte aqui acabou. Gostaria de chamar o Sandro Palanca, que é da Secretaria de Fazenda, daqui da Prefeitura de São Paulo, que é responsável pelo Orçamento Cidadão e que participou dessa construção, né, que chefiou essa construção dentro, inclusive, de um plano de ação em governo aberto e do qual agora, né, governo aberto e Secretaria de Fazenda são apoiadores, né, desses projetos. Sandro, por favor, fica à vontade. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todas e todos. Bom dia para a Patrícia, que está aqui no Brasil comigo, né? Meu nome é Sandro Palanca, eu sou servidor público aqui da Prefeitura de São Paulo. Na Secretaria da Fazenda, por pouco tempo, estamos passando por uma mudança, institucional e o Orçamento Cidadão está. Vocês me ouvem bem? Me ouvem, não? Sim. Sim, O sim. Orçamento Cidadão e todo o meu setor está saindo da Secretaria da Fazenda, indo para uma nova secretaria que nesse momento está sendo criada, Secretaria de Planejamento. É uma mudança, é, que vem aí no bojo da nossa nova eleição de prefeito. Foi uma reeleição, na verdade, continua o mesmo prefeito, mas temos mudanças aí administrativas, de secretários, de organização, tudo que a gente já está quase que acostumado. Bom, eu estou na Prefeitura Municipal de São Paulo desde 2016, na Secretaria da Fazenda desde comecinho de 2017. É, eu sou de um concurso público aqui, então eu tenho estabilidade. Eu não conheço como funcionam as coisas aí em Portugal, mas a gente tem uma parcela dos servidores públicos aqui concursados, e é o meu caso. Meu concurso é de analista de políticas públicas e gestão governamental. E atualmente eu ainda sou diretor da área de avaliação e aprimoramento de gasto público da Coordenadoria de Planejamento aqui na Secretaria da Fazenda. Antes disso, assim como a Patrícia, também tive um tempo ali no setor privado, trabalhava numa área de telecomunicações, inclusive tive algum relacionamento ali com a Portugal Telecom. Foi um passado comum aí com Portugal. Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Se eu compartilhar aqui, acho que sobrescreve a da Patrícia, não? Um minutinho. Sandro, eu não sei, a Oi. minha apresentação já saiu do lugar? Não, Vocês estão vendo a continua. minha? Continua a Ah, partilhar. agora eu estou vendo a sua. Mas nós estamos a ver a da Patrícia, então se calhar a Patrícia tem que interromper a partilha.
já está o orçamento cidadão, não? Certo? É certo, certo. Então, Saiu a minha apresentação? Saiu, saiu. Ótimo. então, sigamos. Estamos aqui com o orçamento cidadão, que é o processo participativo na elaboração da Lei Orçamentária Anual da cidade de São Paulo. Ele é, portanto, um processo que a gente conduz anualmente e faz parte das discussões da construção do orçamento da cidade, que é anual, né? Então, todo ano fazemos esse ciclo. Eu vou trazer aqui um pouquinho do histórico e aproveitando aí uma carona, um gancho no que a Patrícia falou. Até 2019, a gente tinha um ciclo de. Não existia o orçamento participativo da forma como é hoje. O que existia era um ciclo de audiências públicas para apresentar à população o que seria o orçamento municipal, né? A gente constrói em um ano o orçamento do ano que vem. Então, era uma discussão pública feita nas 32 subprefeituras da cidade. Deixa eu falar rapidamente sobre as 32 subprefeituras. São Paulo é uma cidade, é uma metrópole, a gente tem hoje em dia perto de 12 milhões de habitantes, e ela é dividida em 32 unidades administrativas. Então a gente chama aqui, recebe o nome de 32 subprefeituras. Cada uma dessas regiões, ela tem um subprefeito, né, e uma equipe, e a subprefeitura é responsável basicamente por ações de zeladoria urbana. Eu estou fazendo uma simplificação bastante grande, mas eu poderia dizer que é basicamente a zeladoria urbana. As políticas outras de saúde, de educação, de segurança, de cultura, de transportes, elas não ficam nas subprefeituras, elas são centralizadas no governo municipal, na prefeitura. Tá? Então a gente tem aqui as secretarias municipais, que são temáticas. Poxa, eu não me lembro quantas, acredito que em torno de 12 ou 15. E a gente tem também as subprefeituras que cuidam do território. A gente vai falar brevemente sobre isso, mas deixa eu já me antecipar. Cada uma dessas subprefeituras possui um conselho participativo. Conselho Participativo Municipal, são 32, a gente chama aqui de CPM, são 32 conselhos, e eles são representam a população do território junto ao subprefeito, junto à subprefeitura. Tá? Depois eu volto rapidamente para explicar um pouquinho como é que funciona. Sandro, desculpa Pois interromper, não, só para fazer aqui uma tradução dos termos para o português de ah, Portugal. Então, perfeito, subprefeituras, no caso português, poderia ser entendido como as nossas juntas de freguesia. Acontece que as nossas juntas de freguesia são eleitas em eleições como a prefeitura, como o município. No caso, as subprefeituras de São Paulo são nomeadas. E quando perfeito. o Sandro e a Patrícia falam de secretarias municipais, estamos a falar de pelouros, normalmente, portanto, as áreas dos vereadores ou das vereadoras, e no nosso caso são vereadores, e no vosso caso são secretários municipais. É só esta nota para tornar mais entendível. Obrigado. Perfeito, Nelson. Muito boa essa explicação. Bom, e retomando então aqui o nosso histórico do Orçamento Cidadão, até 2019 eram realizadas audiências públicas no território, ou seja, em cada uma das 32 subprefeituras, para apresentar o projeto de lei orçamentária do ano seguinte, né, a gente chama de PELOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, para a população local, e coletar ali demandas da população que pudessem fazer parte desse orçamento, que pudessem ser incorporadas. Isso de uma forma pouco estruturada e até então pouco efetiva. A gente
não acompanhava a implementação. Pois bem, aí no segundo plano de ação em governo aberto, eu estou falando aqui de 2018 e 2019, houve a oportunidade de rediscutir essa forma de participação da população na elaboração da lei orçamentária. E foi daí que veio o nosso orçamento cidadão. Então, no segundo plano de ação, foi implementado em 2020, mas entre 2018 e principalmente 2019, eh, a construção de como funcionaria esse orçamento cidadão, até então não tinha esse nome, né? Mas é o que veio a se tornar. É, ela foi feita, a construção foi feita de forma paritária entre técnicos do Poder Executivo, da Prefeitura Municipal e sociedade civil. E chegamos ao desenho final, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Pois bem, então eu passo para o próximo ponto aqui, que é uma construção coletiva, muito por conta disso, da forma como ele foi pensado, elaborado, e busca de efetividade. Efetividade era para a gente uma palavra-chave, para que as demandas da população, que até então eram apresentadas em audiências públicas e pouco acompanhadas na sequência, elas fossem então realmente traduzidas em ações práticas, tá? O primeiro ciclo orçamentário do Orçamento Cidadão, então, ele aconteceu ali em 2020. Eles são bianuais, né? A gente monta todo o processo num ano, coleta as demandas, a gente chama de propostas da população, mas a execução é no ano seguinte, então é 2020/21, e ele coincidiu aqui com o período de pandemia de Covid. Então, todas as nossas etapas presenciais foram substituídas por etapas virtuais, online. E, nesse sentido, a plataforma Participe Mais, que ela dá suporte a todo o processo do orçamento cidadão, ela foi fundamental, que ela conseguiu dar conta dessa demanda aí virtual. E fazendo a ponte aqui com o governo aberto, então são quatro, não sei se eu posso chamar de princípios de governo aberto, que eles também fazem parte aqui do nosso orçamento cidadão, que é a transparência. Primamos pela transparência, então todas as propostas da população, o número de votos que o processo recebe, toda a sequência, né, de cada uma das propostas, ela é transparente, ela está disponível para consulta no Participe Mais. A participação cidadã, que é o carro-chefe aqui no nosso processo, né? Então, também como um princípio de governo aberto. Prestação de contas e responsabilização faz parte do nosso processo. Ele é publicizado também no Participe Mais, e temos uma etapa de audiências públicas devolutivas. Vou explicar daqui a pouquinho como é que isso funciona. Tecnologia e inovação, que é outro eixo de atuação aí de governo princípio, de governo aberto, ele também está integrado no nosso processo por meio da plataforma Participe Mais. Pois bem, o Orçamento Cidadão, então, é o nosso processo participativo para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual PELOA. Eu deixei aqui PELOA 2025, que é o que a gente está elaborando no presente momento na cidade de São Paulo. População envia propostas que devem ser incorporadas ao orçamento municipal. E aqui cabe um comentário. Desde quando eram audiências públicas até o momento em que a gente está elaborando aqui o orçamento cidadão, a gente busca traduzir o orçamento em termos um pouco mais assimiláveis pela população que não domina o jargão técnico orçamentário. Então, a gente não fala ali muito em receitas e despesas orçamentárias, ações orçamentárias, em como é que se destrincha, como é que se constrói, vamos dizer assim, né, o nosso orçamento público. Não é uma discussão técnica. A gente tenta traduzir tudo isso
no que a gente chama aqui de propostas, aí, porque sempre qual é a demanda local, a demanda da população, isso é mais fácil de você buscar, sem aprofundar uma discussão técnica orçamentária. Esse trabalho de traduzir as propostas e colocá-las para dentro do orçamento é um trabalho técnico da nossa Secretaria da Fazenda ou Secretaria de Planejamento que vai ser agora, tá? Então, para a população, evita-se um pouco essa discussão um pouco mais técnica e a gente fala em propostas. Demandas, a gente traduz aqui por propostas. O orçamento cidadão basicamente é um filtro das propostas. A gente coleta uma grande quantidade e prioriza, delimita aquelas que serão incorporadas ao orçamento no final do período. E temos uma preocupação importante na legitimidade, tá? Legitimidade na participação direta da população e dos conselhos participativos municipais, os CPMs, eu já falei brevemente sobre eles, né, anteriormente, mas a ideia aqui é que não há participação dos técnicos da prefeitura, do Poder Executivo, na definição de quais propostas serão implementadas, quais são as demandas da população. Esse é um papel que a prefeitura já cumpre ao planejar as suas ações em qualquer área de atividade, tá? Que também tem participação social. No nosso caso aqui, a gente procura não interferir enquanto poder executivo, nessas propostas. Então, elas são coletadas da população e o principal filtro, os dois principais são voto da própria população, voto direto na plataforma, Participe Mais, e uma priorização pelos CPMs, que os conselheiros participativos, eles são eleitos diretamente pela população, eles não integram o poder executivo enquanto estrutura hierárquica, eles têm autonomia de atuação. Então, é por isso que a gente preserva essa legitimidade na participação, da população na definição do que vai ser feito no território, tá? Então, eu acho que esse é um ponto-chave também do nosso processo. E a efetividade. Efetividade é a inclusão, que a gente mede aqui, efetividade, pela inclusão das propostas na lei orçamentária com prioridade de execução. Isso é previsto numa legislação específica. As demandas que vêm da população possuem prioridade de execução pela Prefeitura Municipal. Bom, vamos passar então a como funciona o orçamento cidadão. Esse aqui foi o último, tá? De 2024 e será executado agora em 2025. Então, essas datas que vocês veem, elas realmente ocorreram, vão ser ajustadas ao calendário de 2025, mas basicamente os períodos e tempos de cada etapa são esses aqui. Então, a gente tem ali, praticamente no mês de abril, uma etapa de recepção de propostas. Essa recepção acontece sempre no Participe Mais, que ele fica aberto para coletar demandas da população, e nas audiências públicas. Nesse período é que nós ainda fazemos, audiências públicas no território. Então, são 32 eventos, técnicos da Secretaria da Fazenda vão até o território, a cada uma das 32 subprefeituras, e apresentam esse processo à população local e coletamos ali, então, propostas. Período seguinte é o período de priorização. Essa priorização é feita pelos CPM. Qual é o principal trabalho aqui, vamos dizer assim, do CPM? É filtrar, priorizar as propostas da sua subprefeitura, que são ali 200, 300, 500, 1.000 propostas, e eles definem, então, as 15 prioritárias. Entende-se que é uma decisão qualificada, ainda que possa ser difícil, mas uma decisão qualificada, porque os conselheiros, eles conhecem a realidade local melhor do que ninguém, certo? A etapa seguinte é uma etapa de análise de viabilidade. Então, nessas 15 propostas, vezes 32, então a gente tem esse universo aí de propostas, eles são analisadas
elas são analisadas pelas secretarias municipais, pelos nossos técnicos, com relação à sua viabilidade técnica, jurídica, né, e orçamentária. O orçamentária é se ela cabe no orçamento cidadão. O orçamento cidadão, ele tem um orçamento próprio, que é de 320 milhões de reais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, até faço essa conta, quanto é que significa em euros, para vocês terem uma ideia. Mas cada subprefeitura tem ali 10 milhões de reais para o orçamento cidadão. Então, as demandas da população, elas precisam ou caber nesse orçamento, ou serem implementadas com recursos já das próprias secretarias. Vou dar um exemplo aqui. É, a construção de uma escola em determinado local custa, sei lá, 3 milhões de reais. Mas a Secretaria de Educação já tinha em seu planejamento a construção e implementação dessa escola naquele local. Então, ela assume essa proposta sem fazer uso dos recursos do orçamento cidadão. A gente chama de orçamento próprio de cada pasta, de cada secretaria. Então, temos aqui duas formas de contemplar demandas da população no orçamento cidadão, com os recursos próprios do orçamento cidadão e com os recursos da secretaria, recursos orçamentários, tá? A gente tem depois uma fase de recurso, de revisão de recursos. Que recurso é esse? Aqui não é recurso orçamentário. Aqui é recurso às análises de viabilidade. Essas duas etapas, elas foram implementadas muito em função de uma demanda da população que questionava algumas análises técnicas de técnicos da prefeitura, tá? Então, no nosso processo lá desde 2020, isso foi uma demanda que foi identificada e foi incorporada ao processo no ano passado. Essas duas etapas aqui são novas. Então, uma análise de viabilidade que considera inviável determinada proposta, ela pode ser revista em função desse recurso. A fase seguinte é a fase de votação popular. Então, aquelas propostas que são consideradas viáveis, elas vão para a votação popular. Qual o objetivo da votação popular? Priorizar aquelas demandas até o esgotamento dos 10 milhões de cada subprefeitura, tá? 10 milhões de reais. Em seguida, a gente tem uma etapa devolutiva, são audiências públicas também, elas são feitas online e é uma ferramenta, uma forma de prestação de contas, de devolver para a população os motivos, as razões ali pelas quais as propostas foram consideradas viáveis ou inviáveis. Todas as informações que são é, consideradas, que fazem parte da aula evolutiva, elas são públicas, estão disponíveis no Participe Mais, mas mesmo assim a gente faz uma etapa de discussão desse contexto todo, tá bom? E a última etapa é a etapa de monitoramento, já é o monitoramento da implementação, ela acontece no ano de execução da lei orçamentária, não no ano de planejamento. Então vamos lá. O orçamento cidadão, eu trouxe alguns destaques do que eu falei aqui. Primeiro, são 320 milhões de reais, o que eu peguei o câmbio aqui de ontem. Aproximadamente, vamos arredondar, 50 milhões de reais por ano, tá? E esses 50 milhões de reais divididos igualmente entre as 32 subprefeituras. Por Vocês podem euros, fazer não? a conta aí. Sandro, 51 milhões de euros Ah, perdão, 51 milhões de euros. por edição do Orçamento Cidadão. Exato, por edição do Obrigado. Orçamento Cidadão, distribuídos entre as 32 subprefeituras. Se quiserem fazer a conta, 51,2 dividido por 32, aí é o tamanho do Orçamento Cidadão em cada uma das 32 subprefeituras. Os conselhos participativos municipais, os CPMs, priorizam ali as 15 propostas. Eu trouxe aqui isso aqui é uma definição legal, tá? Tá no decreto que regula a atuação do conselho. Eu vou ler, acho que é curto. Então, o Conselho Participativo Municipal tem caráter eminentemente público e é organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo Poder Público Municipal como instância de representação da população de cada região da cidade,
para exercer o direito dos cidadãos ao controle social por meio da fiscalização de ações e gastos públicos, bem como da apresentação de demandas, necessidades e prioridades na área de sua abrangência. Os conselheiros eles são eleitos a cada 2 anos e, são critérios de população, de território, tamanho do território, mas sendo no mínimo 5 conselheiros por cada região administrativa, por cada subprefeitura. E, e tem também os índices mínimos, tem um conselheiro que precisa representar imigrantes, precisa ter uma cota de conselheira, né? Conselheira mulher. Então, hoje em dia, a gente teve eleição para o conselho em dezembro passado, são mais de 500 conselheiros que a gente tem aqui na cidade, tá bom? E eu trago aqui também como um destaque a inversão de fases, a fase de análise de viabilidade antes da votação. Isso foi uma inovação do processo, do último processo, e o objetivo foi fazer com que o voto da população não ocorra em propostas que depois possam ser consideradas inviáveis. A gente chama que seria um balde de água fria em todo o processo. E também tem muita gente que acompanha a demanda na fase de votação e depois não fica sabendo que ela veio a ser considerada inviável. Por isso, a mudança de fase, a votação, então, ela acontece apenas em propostas viáveis. Trazendo aqui alguns exemplos de propostas para vocês terem ideia. Ampliação das equipes de saúde da família. Esse aqui é um política de saúde do município. A saúde da família, obviamente, Secretaria Municipal da Saúde, mas são equipes de é, me faltou o nome agora, acho que quase como se fossem médicos de família mesmo, que acompanham a saúde no território, visitam a casa das pessoas. Então, é uma demanda de ampliação de equipes da saúde da família. Criação de centro de iniciação esportiva, espaço para acolhimento de pessoas em situação de rua, é um problema crônico da cidade de São Paulo. Temos muitas pessoas em situação de rua. Reforma e pintura de pisos esportivos, instalação de grades e bocas de lobo, regularização fundiária, eh, são áreas de invasão, né, gente? Áreas em que são áreas públicas que normalmente são invadidas e depois sofrem um processo de regularização para que a área seja concedida àquelas famílias e pessoas que a necessitem e que já estão morando lá. Alteração de local de ponto de ônibus, construção, ampliação de ciclovias e ciclofaixas, implantação de bases de GCM. GCM é a nossa Guarda Civil Metropolitana, então é uma política de segurança pública. Eu trouxe alguns exemplos para vocês terem noção de que temos propostas grandes, temos propostas pequenas, né, com relação à ampliação de grades de boca de lobo, é uma coisa muito mais de zeladoria urbana, e temos propostas que elas dizem respeito a toda a cidade, elas são coletadas em uma subprefeitura, voltadas para aquela subprefeitura, mas, por vezes, impactam toda a cidade, né? É, Temos propostas que são de recursos de investimento, né? E temos propostas que são de custeio, né? Orçamentariamente. A gente considera que a equipe de saúde da família basicamente é contratação de pessoal, não tem nada sendo construído aqui em termos de obra. Então, temos aqui um exemplo do que é o nosso orçamento cidadão. Trouxe alguns dados, as propostas recebidas, a quantidade de propostas desde 2021, ela varia ali de 2.000 até 3.500 propostas. No último ano tivemos 2.414 propostas. E aqui o número de propostas que se tornaram compromissos escritos na nossa lei orçamentária, tá? No último ano, veja que teve um salto aqui, praticamente o dobro, ou até mais que o dobro dos anos anteriores, por conta do orçamento próprio, né, dos 320 milhões, e do
orçamento de cada secretaria. Então, a gente quase dobrou, né? A gente tem recurso adicional, mas a gente tem também o recurso de cada secretaria municipal, de cada área temática. Então, o nosso desafio vai ser agora monitorar essa quantidade imensa de compromissos do orçamento cidadão. Desafios: ampliar a participação social, a participação em que pese o nosso processo seja bem estruturado, ele tem uma divulgação que é muito online, virtual, alguma divulgação no física, né, pelas ruas da cidade, digamos assim, mas ele não é alvo de uma maciça campanha publicitária, ele não mobiliza a sociedade eh, da cidade de São Paulo como um todo. Então, a gente tem aí pouca participação, é uma visão aqui dos técnicos que estão desse lado do balcão. Então, é um desafio nosso ampliar a participação social. Veja a cidade de praticamente 12 milhões de habitantes, a gente tem por volta ali entre 3.000, 2.000 a 3.500 propostas sendo coletadas. Poderia ser na casa das centenas de milhares ou até dos milhões. Um aprendizado, essa mudança cultural das secretarias municipais, que são aquelas áreas técnicas, é, para que incorporem em seu planejamento demandas que vêm da população, tá? Que incorporem demandas que não estavam previstas no seu planejamento inicial, no seu planejamento de médio e longo prazo. Então, isso uma dificuldade que a gente tem, uma dificuldade institucional aqui, de que essas unidades, elas realmente se debrucem sobre propostas do orçamento cidadão e realizem as suas análises de viabilidade, eh, com bastante critério e com bastante qualidade, tá? Isso me traz aqui para o próximo ponto, que são análises de viabilidade mais consistentes e uma demanda que é mais interna aqui da equipe nossa, que cuida do orçamento cidadão, promover um monitoramento mais eficiente. A nossa equipe aqui é pequena, nós temos ao todo 6 pessoas na equipe, não todas são destacadas ali para cuidar do monitoramento do orçamento cidadão. E o monitoramento ele acontece muito mais por meio de uma publicização do que vem sendo feito. Então a gente orienta, solicita das áreas fim, né, das secretarias municipais que atualizem no próprio site do Participe Mais informações sobre o que vem sendo feito, como que vem sendo realizado cada um daqueles compromissos. Mas não há um acompanhamento de nossa parte na forma de um projeto realmente, com prazos, com custeio, com entregas parciais. Isso não temos condições de fazer até o momento. Pretendemos fazer isso em breve. Pois bem, eu trouxe esse slide aqui, já está no fim da minha apresentação. Ele não é o orçamento cidadão, mas é o caderno do orçamento. É, é uma publicação anual também da Secretaria de Fazenda, que ele explicita o orçamento da cidade de São Paulo, da nossa prefeitura, é, que, do ano, tá? Em linguagem simples, ou seja, para o público leigo. Então, esse é o caderno do orçamento do ano passado, de 2024. O de 2025 está em elaboração. Ele deve ser publicado até o final do primeiro trimestre. Então, até o final de março, a gente deve ter ali o caderno do orçamento 2025. Para quem quiser saber, conhecer um pouco mais sobre o nosso orçamento municipal, eu recomendo. É uma linguagem bem simples e, inclusive, abrindo mão de terminologia técnica para facilitar o entendimento. E vocês conheceriam ali o tamanho do nosso orçamento, para onde ele é destinado e por assim vai. Com isso, eu encerro minha apresentação. Aqui está meu nome. Eu já mudei a minha área de atuação aqui, de Secretaria da Fazenda para a Secretaria do Governo Municipal, CEPLAN, Secretaria de Planejamento. E meu novo e-mail
O Nelson acho que nem tem ainda esse e-mail. sandropalanca@prefeitura.sp.gov.br. Com isso, encerro minha apresentação, agradecendo novamente a presença de todas e todos. Estou aqui disponível para perguntas e o que mais. Nelson, volta a palavra aí para você. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Patrícia e Sandro, pelas vossas apresentações. Temos aqui 4 perguntas escritas, mas depois vamos abrir a oportunidade ainda para as pessoas poderem fazer mais perguntas, naturalmente. Eu creio que vamos, inclusive, convidar as pessoas para a sala. A primeira pergunta da Ana Vieira, que dirige a questão ao Sandro, que é: quais são os critérios para a escolha das 15 propostas, aquelas 15 que o Conselho, que cada Conselho das subprefeituras, enfim, esta é a primeira pergunta: quais são os critérios para a escolha das 15 propostas? Respondo já ou você quer fazer todas na sequência? Acho que eu respondo, né? É, Desculpa, não peguei o nome da pessoa que fez a pergunta. Ana Vieira, Ana é Vieira. do município de Oeiras, em Portugal. Ana Vieira, agradeço pela pergunta. A gente não define aqui um critério enquanto Secretaria da Fazenda. Fica a cargo de cada conselho participativo. Eles é que definem as prioridades locais. A ideia é que eles conheçam a realidade do território, ali do território local, e eles podem apontar as suas prioridades. Recomendamos que o façam também uma reunião aberta à população e que haja uma discussão pública sobre quais são as principais demandas da localidade. Mas não há um critério definido pelo poder público para definição de propostas, é, inteiramente a partir dos conselhos participativos. Muito bem, Sandra, obrigado. A pergunta seguinte é de Vânia Moreira, do município de Gondomar, no norte de Portugal, e é uma expressão que estava na tua apresentação, que é bocas de lobo. Qual é o significado de bocas de lobo? Ah, eu não sabia que era algo. São como se fossem bueiros para que a água escorra a água da chuva junto às Bueiro, no caso português, são as sarjetas, são sarjetas. aquelas tampas que nós temos para escoar, digamos, as águas pluviais e outras. Exato, exato, é isso. Bem. E temos aqui uma pergunta também do Gustavo. O Gustavo está a fazer um estudo sobre o orçamento de cidadão e a pergunta dele é a seguinte: tem 2 perguntas. Até ao ciclo de 23 e 24, portanto, 2023 e 24, como era determinado o montante orçamentário para o orçamento de cidadão das subprefeituras? E neste ciclo foi de 320 milhões ao todo, mas como era feito anteriormente? Esta é a primeira pergunta do Gustavo. E a segunda é que está a fazer a sua pesquisa de dissertação sobre o orçamento de cidadão e políticas climáticas em São Paulo. Eu gostaria de saber quais são os canais disponíveis para entrar em contato com a equipa do orçamento de cidadão. Gustavo, tudo bem? Eu acho que o Gustavo é brasileiro. Então, até o ciclo anterior, de 2023 e 2024, a gente não tinha recursos orçamentários próprios no orçamento cidadão. Então, eles faziam parte do orçamento de cada secretaria municipal. Vou dar um exemplo. Construção de uma ciclovia de 500 metros em determinada subprefeitura Santana do Curuvi. É, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, ela tinha que prever no seu orçamento a construção desses 500 metros de ciclovia. Se ela conseguisse prever, se ela conseguisse espaço orçamentário, então ela consideraria essa proposta como ok, viável orçamentariamente, e ela assumiu o compromisso. Se não conseguisse, se não tivesse um espaço orçamentário, ela seria considerada inviável em termos orçamentários e não seria incorporada à nossa lei orçamentária. Tá? É por isso que a gente tem muita dificuldade de mensurar o tamanho do orçamento cidadão em termos orçamentários em anos anteriores, porque esse controle era feito por cada secretaria municipal, né? E inclusive o custeio, os investimentos necessários era da lavra da própria secretaria. Vocês lembram que eu falei ali que a gente não tinha um acompanhamento como se fosse de projeto?
Então, isso também nos dificultou muito. Ainda que a gente solicitasse informações orçamentárias, elas não retornavam e às vezes não retornavam com qualidade, até porque, por vezes, é difícil para cada secretaria destacar o tamanho do orçamento cidadão dentre as suas ações que estão sendo realizadas de forma corriqueira e de forma já planejada. Então, a gente não tem os dados orçamentários do orçamento cidadão nos anos anteriores. A partir de agora, a gente vai ter. Eles são ali 320 milhões de reais. Para entrar em contato comigo, os nossos e-mails estão mudando, mas a gente tem um e-mail que o Gustavo mandou, está sendo respondido. Peço desculpas pelo atraso, por conta de mudança de secretaria, a gente está com um problema para acessar a pasta de rede, para você ter ideia. Mas logo vai ser respondido. E eu vou deixar meu e-mail, aquele que está no final da minha apresentação, você pode entrar em contato comigo. É sandropalanca@prefeitura.sp.gov.br. Obrigado, Sandro. Nós temos aqui mais duas perguntas, mas deixamos desde já a oportunidade aos participantes de quem quiser colocar a pergunta oralmente, que levante a mão, por favor, se preferirem fazer oralmente do que por escrito. Temos aqui a pergunta que é de um participante que dá pelo nome de Del. Antes de 2024, já havia um valor definido para o Orçamento Cidadão? E penso que posso colocar a pergunta seguinte de Del também, que é, após as emendas dos vereadores da Lei de Diretrizes Orçamentárias, se é possível alguma proposta deixar de ser implementada? Obrigado, Del, pelas. Não sei se é Del o nome, acho que é o computador Del. É. Obrigado pelas perguntas. Não, anteriormente não havia um valor destacado no orçamento para o orçamento cidadão. Acho que eu já expliquei um pouquinho na resposta anterior. Então, não tínhamos os 320 milhões de reais, aproximadamente 50, é isso? 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. Realmente, o processo orçamentário é uma lei, né? Então, a gente apresenta ali o projeto de lei orçamentária e ele passa para discussão no Poder Legislativo, a partir de 30 de setembro. Teoricamente, existe a possibilidade de alteração. Obviamente que que nós chamamos de vereadores, né? É que eles analisam ali a lei orçamentária e podem emendá-la e modificá-la. Historicamente, isso nunca aconteceu. São demandas que vêm diretamente da população. Acho que tem um custo político de fazer qualquer alteração ali. Então, isso não é feito. Mas, hipoteticamente, isso pode ser feito sim. Inclusive, para ampliar o orçamento determinado a determinado compromisso, ampliar o escopo. Isso pode ser feito sim. Historicamente, não temos. A Del, o nome é Priscila e é de São Paulo. Temos aqui também uma pergunta de Vânia Moreira, do município de Gondomar, no norte de Portugal, que é: como é que envolvem e chamam os jovens para os espaços de participação? Principais dificuldades e estratégias relevantes? Esta pergunta é igualmente válida para a Patrícia e também para o Sandro. Você quer começar, Patrícia? Oi, posso começar. Muito obrigada pela pergunta. A gente usou como estratégia fazer parcerias com o terceiro setor, tá? Então, são organizações da sociedade civil especializadas em aprendizagem ou também escolas. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação para o programa Agentes de Governo Aberto, onde a gente tem uma categoria específica chamada Governo Aberto nas Escolas. Então, dentro do programa Agentes de Governo Aberto, a gente se aproxima dos jovens dentro da própria rede municipal, que é por meio dessa parceria com a Secretaria de Educação. Já no jogo Juventude em Governo, que o nome do jogo é E Se Eu Fosse o Prefeito, ele se dá por meio de parceria com organizações da sociedade civil e também, recentemente, o ano passado, com o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que tem um programa de controle externo para jovens da rede estadual escolar. Então, a gente, por meio dessas parcerias, a gente consegue levar a aula prática de governo aberto mais a aplicação do jogo para estes espaços.
por meio dessas parcerias. E também por meio do jogo e dessas aulas que nós colaboramos com a Secretaria de Fazenda para inserir esses jovens que a gente tem acesso ao processo do orçamento cidadão, estimulando que eles desenvolvam durante as nossas brincadeiras propostas para serem inseridas na plataforma do orçamento cidadão posteriormente. Posso? Pode. Com relação a ações específicas para voltadas a jovens e para o orçamento cidadão, a gente tem uma iniciativa da Secretaria da Fazenda, uma iniciativa de educação fiscal, onde os prefeitores da rede pública municipal, eles conhecem o nosso processo, o orçamento cidadão, o levam para a sala de aula, para alunos, e de uma forma ou de outra divulgam e estimulam. A gente tem mas é uma iniciativa, tá? Não é um processo amplo. Eu acho que o nosso desafio é fazer o orçamento cidadão divulgar para a população como um todo, para a população em geral, e não só para um público específico, que ainda que seja importante, ele pode viesar um pouquinho o nosso processo, né? É importante a participação da juventude, mas não só da juventude. A gente tem outras camadas da população que precisam ser também igualmente atendidas. De qualquer forma, existe essa iniciativa específica, dentro do processo de educação fiscal, voltada mais para as escolas e para a educação. Temos aqui uma outra pergunta de Dália Jesus, que é: que tipo de entidades são convidadas para o SIGA? Acredito que essa seja comigo, certo? O SIGA, ele é o Comitê Intersecretarial de Governo Aberto. Hoje, a concepção do SIGA, ela está especificamente direcionada para os planos de ação em governo aberto, né? Dentro desse espaço, a Coordenadoria de Governo Aberto, sempre que tem uma proposta de algum projeto novo, lançamento de algum edital, o SIGA também é uma instância onde a gente consegue articular com outras pastas que administram a gestão municipal. Então, por exemplo, é parceiro nosso no SIGA a Secretaria de Gestão, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Educação. Então, quando a gente inicia algum trabalho e que a gente precisa acessar essas pastas, é por meio do SIGA que a gente inicia essa parceria. Em específico, o SIGA ele é a instância final de aprovação de um plano de ação em governo aberto, então ele só é entregue ao OGP depois que passa por esse comitê. Então, o foco principal deles são os planos de ação, mas a gente tem trazido o SIGA também para um outro espaço de cocriação, mas uma cocriação entre diversas secretarias de governo. A OGP lançou recentemente o OGP Challenges, que são 10 desafios em governo aberto, e que ela propõe que as cidades desenvolvam um compromisso para atender a algum desses 10 desafios para além do plano de ação em governo aberto. Então, aqui em São Paulo, no ano passado, nós iniciamos um processo de construção de um compromisso coletivo, juntando secretarias que fazem parte do SIGA para construir um compromisso em conjunto para ser submetido ao OGP agora no primeiro semestre desse ano. Então, nós estamos transformando o SIGA também, além de um espaço de articulação e planos de ação em governo aberto, num espaço de cocriação de projetos. Obrigada, Patrícia. Temos aqui duas perguntas. Uma para a Patrícia, que eu vou colocar, que é a seguinte: no caso português, nós não temos uma tradição de governo aberto. Na realidade, não é uma prática comum entre nós, infelizmente. E eu gostaria de te pedir um pouco para aprofundar melhor esse conceito, para entender o que é que traz de novo o governo aberto. O que é que passou a ser diferente? E naturalmente que estamos a falar de uma prefeitura que
tem mais de 130 mil funcionários, não é? Com o pessoal das escolas, isso, enfim, o número de funcionários da Prefeitura de São Paulo é muito superior à maioria dos municípios em Portugal, à maioria da população dos municípios portugueses. Então, o que é que traz de novo o termo governo aberto? Aberto em que sentido? O que é que passou a ser diferente? Esta é a pergunta para a Patrícia. E para o Sandro, Tá. temos uma outra pergunta que é, na etapa de análise de viabilidade das propostas, das demandas que surgem no Orçamento Cidadão, de acordo com o calendário do ano passado, está definido um mês para analisar as demandas, que no fundo foram 480 propostas submetidas. Quantas pessoas fazem parte dessa equipa que faz a análise? Então, Patrícia. Então, vamos lá. Governo aberto, a gente, assim, se a gente for pensar, né, governo aberto, ele é um termo que ele abarca diversas outras lógicas, né? Que então a gente acaba traduzindo em pilares. Mas o governo aberto, ele é a junção de estratégias de como você pode aproximar o cidadão das decisões e do ciclo das políticas públicas. E aí, nesse sentido, os pilares que vêm à mente são os pilares da transparência. A transparência, a partir do momento que você torna aberto os dados da administração pública, a informação pública, você leva para a cidade, para as pessoas que moram na cidade, o conhecimento de como funciona a máquina pública. Porque, assim, quando a gente fala em participação, as pessoas pensam em participação social o momento que eu vou e dou o meu voto e vou eleger o meu presidente, o meu representante, o vereador, o deputado, o prefeito, o governador, quando, na verdade, esse é um momento de participação. Só que a participação que é prevista em governo aberto, ela vai além. É uma participação social que ela realmente é ativa, onde você, que mora na cidade, pode levar as suas ideias, as suas queixas, ou o que acontece no seu território, a conhecimento do serviço público, da gestão pública. Então, quando você fala em governo aberto, a gente fala num círculo virtuoso onde você abre os dados, você é transparente. Você mostra como você administra, como você faz, onde você aplica o dinheiro e quais são as políticas públicas que estão acontecendo dentro da gestão da sua cidade. Quando você faz isso, você mune o cidadão de conhecimento para que ele possa, em algum momento, interferir dentro dessa construção, como uma pessoa ativa, se aproximar do poder público no sentido de eu sei para onde está indo o dinheiro do meu bairro. E por que que nessa região que precisam de tais e tais coisas não tem nada destinado para cá? Ou até mesmo fazer esse papel de a nossa cidade é muito grande, né? Então, muitas vezes, você não sabe o que está acontecendo de verdade lá na ponta. Quais são as necessidades de determinado bairro? São Paulo, ela é muito plural e diversa, né? A gente tem territórios onde a gente tem bairros muito nobres e a 3 ruas depois você encontra comunidades muito pobres. Então, assim, ela é muito diversa e tem diversos desafios. Então, como que você entende os desafios da cidade? Ouvindo as pessoas que moram na cidade. Então, você precisa abrir espaços para que essas pessoas possam falar, dizer quais são as suas queixas e, por que não, as suas ideias de solução. Né? Porque muitas vezes a gente está longe, acha que consegue resolver de tal maneira, mas se você estiver conversando com a pessoa que vive esse dia a dia, talvez ela esclareça que a solução pode ser muito mais simples do que você pensa. E aí, dentro desse pilar, a parte da prestação de contas e responsabilização para que realmente as pessoas consigam entender como que é a dinâmica de acontecimento dentro do poder público. E uma vez que eu contribuir, por exemplo, o caso do orçamento cidadão, o munícipe ele deu uma contribuição, algo que está sendo necessário ser realizado naquele espaço territorial onde mora. A prefeitura atendeu, disse que ia realizar, mas ela realmente está realizando? Então, a pessoa que deu essa ideia, ela precisa se sentir ouvida,
e compreender o que foi feito com aquilo que ela falou. E aí, ao mesmo tempo, a gente se usa da inovação e tecnologia para propor esses processos, para que a tecnologia seja algo que traga a população junto e auxilie nessa prestação de contas. Então, a gente costuma falar que é um círculo virtuoso o governo aberto, porque antigamente pensava tudo em caixinhas separadas. Transparência para cá, participação cidadã para um lado, há algumas ações de prestação de contas no outro. O governo aberto ele traz a junção desses conceitos para um bem maior. Né? Então, quando a gente traduz governo aberto aqui em São Paulo, a gente costuma traduzir como um modelo de governança onde o setor público está propenso a ouvir a população, aproximá-la da construção das políticas públicas e colocá-la no centro dessa construção. E, ao mesmo tempo, a população se apropriar desse espaço para levar o bem até de uma forma mais coletiva e não individualizada. Se Obrigado, não ficou Patrícia. claro, eu posso Ficou, trazer de novo. ficou. Depois, se tivermos tempo, ainda te pedimos para apresentares um pouco o jogo com os jovens, não é? Sim, sim. Sandro, entretanto, a pergunta que eu fiz há pouco, não sei se te recordas. Quem analisa as 480 propostas, Isso. né? Na verdade, essa análise é descentralizada. Ela vai para as áreas especializadas naquela pauta, naquele tema. Vocês viram que eu trouxe alguns exemplos ali de demandas, né, de propostas, que variam enormemente na cidade. Então, quando é uma pauta da área de saúde, eu encaminho para a área de saúde, a Secretaria de Saúde, que é uma secretaria. é, eu não tenho os números, você disse que são 130 mil pessoas, né, servidores públicos no município de São Paulo. Grande parte são professores, grande parte são que atuam na ponta, né? São na área de segurança, Guarda Civil Metropolitana, e grande parte é a rede de assistência à saúde, né? Médicos, enfermeiros. E a parte administrativa mesmo, ela não é desse tamanho todo, 130 mil pessoas. Mas é essa equipe administrativa que analisa cada uma das 480 propostas de acordo com a sua área temática. Então, isso é descentralizado, não tem uma equipe só que faz isso. Descentralizado pela prefeitura toda. E também não tenho gerência sobre isso, né? A gente encaminha para a secretaria, para o secretário, e lá dentro da secretaria ela é direcionada para um técnico ou uma equipe técnica que conhece da pauta. Tá bom? Bom, muito obrigado. Se calhar pedimos à Patrícia para apresentar o jogo. Eu queria só deixar uma nota para o Sandro, que eu não sei se o Sandro terá essa informação, mas muito provavelmente o valor que Álvaro, vocês você pode têm fazer. do Orçamento Cidadão é o maior valor em termos relativos aplicado aos orçamentos participativos atualmente em funcionamento no mundo. São 300, mais de 300 milhões de reais, que depois enfim, convertidos para euros são 55, 50 e poucos milhões, um pouco mais do que o orçamento participativo de Madrid, um pouco menos do que o de Paris, na atualidade, que são 75, sensivelmente, milhões, mas em termos relativos, o vosso, porque são mais de 300 milhões de reais. Então não há nenhum orçamento participativo na Europa com 300 milhões de euros, por exemplo, né? E isso é bastante significativo. Patrícia, vimos um jogo aí. Não, isso eu não sabia. É interessante essa informação. Você que é um especialista e conhece aí os orçamentos participativos ao redor do mundo, agradeço pela informação. Obrigado. Obrigado. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós transformamos em jogo mesmo, um jogo impresso. Então, quando nós vamos até os parceiros para aplicar o Juventude em Governo, a gente sai com a caixinha do jogo embaixo do braço. Então, nós estamos criando, inclusive, um site para que outros municípios e para as pessoas que quiserem jogar consigam imprimir em suas casas ou
em seus órgãos públicos para realmente poderem jogar. Então, Juventude em Governo, o que que é? A gente começa o Juventude em Governo com uma aula para os jovens, que é ministrada pelos próprios servidores públicos aqui da Unidade de Governo Aberto, onde eles têm um momento teórico, que é explicado o que é governo aberto, os pilares da transparência, da participação social, o que é transparência ativa, transparência passiva, o que são as funções de accountability, o que é o orçamento cidadão. Então, a gente leva um espaço, nós fizemos um recorte dentro da nossa aula Governo Aberto na Prática, Conceitos e Experiências, nós fizemos um recorte e transformamos numa aula para os jovens. Só que totalmente diferente do que a gente aplica para os servidores públicos. Lá nós usamos memes, usamos figuras, é muito mais expositivo, tem até piadas no meio da apresentação, que é para atrair, né, os jovens, porque se você fica mais de 1 hora falando, você dispersa a turma. E esse era um dos defeitos anteriores, né, que nós identificamos. Dá 1 hora de conversa, eles já ficam cansados. Então, como que a gente faz para ser mais dinâmico? Depois que a gente faz essa aula teórica, a gente leva os jovens a se dividirem em grupos e cada um recebe como se fosse uma cidade fictícia. Essa cidade fictícia, ela tem uma tabela de preços com serviços. Então, aqui, por exemplo, só para vocês terem ideia, equipe para coleta seletiva de resíduos, valor, R$ 8.000. Revitalização de sistema de coleta e esgoto, R$ 15.000. Então, eles têm uma tabela de serviços, eles recebem dinheiros. Logo no começo, é um sorteio. Cada cidade, cada grupo, cria um nome para sua cidade e vai receber um montante em dinheiro que não é igual. Então, a gente sai com cidades tendo 300 dinheiros e com cidades tendo 80 dinheiros. E aí, pensando, eles recebem uma carta de cidades. Dentro do jogo, a gente tem vantagens, a gente tem imprevistos, porque que cidade não sofre um imprevisto, não é mesmo? De repente está tudo indo bem, de repente chove e inundou grande parte da cidade, alagou, tivemos problemas de eletricidade, enfim. Nós temos as cartas que são nossos coringas, os bônus, que é governo aberto. Então, a gente tem uma carta para transparência, uma carta para inovação e tecnologia, integridade e participação social. E aí a gente fica esperando ver que prefeitura vai investir em governo aberto dentro dessa construção. Os jovens, já de partida, eles saem com uma carta com as configurações da sua cidade. Ou seja, você tem uma cidade fictícia e a gente traz um recorte do que acontece na sua cidade, por exemplo, que é a carta da população. Aqui, só vou vislumbrar um pouquinho para vocês. Vem o número de pessoas daquela cidade, proporção da população preta e parda, proporção da população infantil, remuneração média mensal da população e quantos habitantes estão desempregados. Esse é um dos modelos, nós temos vários. A gente costuma dividir em até 5, 6 grupos. E aí, continuando a composição das cidades, a gente tem uma carta para cada tipo de atividade. Então, a gente tem transporte, e aqui fala qual a situação do transporte na sua cidade. Uma carta falando sobre a saúde da sua cidade, com o que tem de bom e o que tem de ruim nela. Infraestrutura, moradia, esporte, lazer e educação. Pronto. Eles sabem a cidade deles com os pontos positivos e os pontos negativos. E o que eles precisam fazer? Discutir que, com o dinheiro que eles têm e essa tabela de preços, o que eles vão investir na cidade. Cada grupo tem um painel para destinar o orçamento, então eles vão, ao final, fazer uma apresentação. E aí cada grupo conta onde que foi que investiu. E aí é interessante porque os jovens eles precisam discutir e aprender a priorizar, porque o dinheiro é finito. Então a gente tem grupos, e é interessante porque tem grupos que gastam todo o dinheiro, tem grupos que querem que faça sobrar dinheiro, tem grupos que entendem, já que eu tenho aquele dinheiro, meus problemas acabaram e eu conseguir dar conta de todos, eu vou investir no quê?
E aí é até interessante, né, acompanhar a discussão dos jovens, porque eles brigam. Não, mas eu acho que a gente tem que priorizar a questão dos animais. Já existe uma iluminação precária, mas não existe nada para animal aqui. Já tem aqueles grupos que escolhem as suas brigas, e aí é muito interessante a forma que eles se organizam, e aí eles acabam, tem grupos que escolhem quem é o prefeito para ir lá falar na frente, e quem são os assessores. Assim, é super interessante. E está sendo muito positivo a gente realmente ter esse contato com eles lá na ponta e depois coletar o que eles. é, o que vem depois disso, né? Desde coisas do tipo, eu não fazia ideia que era assim que funcionava, que o dinheiro acabava e que você tem muitos problemas e você tem que escolher o que você faz primeiro, assim como eles se deparam com situações de que, olha, se você investir em tal coisa em educação, você tira as crianças da rua. Então, é esse tipo de discussão que acontece nos grupos e é um espaço de interação fabuloso. E, claro, né, esse aqui é um projeto que foi pensado pela equipe, todo desenhado aqui dentro da Coordenadoria de Governo Aberto. Para a gente foi, assim, um orgulho ter o jogo já saindo fora aqui da esfera da nossa prefeitura. Deixa eu só ver que eu pedi aqui o link. Só um minutinho. Álvaro, onde que tá? Tá. Nós estamos montando um site. Eu quero ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, Uhum. porque a nossa ideia é realmente deixá-lo aberto para que outras cidades possam imprimir e, quem sabe, no futuro, até customizar para suas necessidades. Vou só passar. Ele ainda não, esse projeto ainda não está pronto do site, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Opa, Sim, aqui. está visível. Está visível o Juventude em Governo? Aqui nós vamos ter um espaço, claro, porque como ele prevê um espaço de conversa, a gente vai ter link do que é essa formação, então, com tutoriais, inclusive tutorial ensinando como se joga o jogo, né? A gente vai ter o jogo propriamente dito, que é para as pessoas poderem baixar. Aqui vai ter sobre o projeto. Aqui a gente vai explicar sobre como se joga, o que tem em cada uma das cartas e depois, claro, disponibilizar o jogo todo para que as pessoas possam passar a jogar conosco. Isso é um pouquinho desse trabalho que está sendo feito aqui em Governo Aberto. Não sei. Eu só não estou conseguindo fazer parar a apresentação de novo. Eu julgo que ficou claro. Enfim, vocês têm o jogo de tabuleiro, de mesa, mas estão também a Isso. transformar o jogo para ficar acessível online, porque essa é exatamente a última pergunta que nós tínhamos aqui, da Vânia Moreira, que é como é que se pode adquirir o jogo. Na realidade, eu julgo que a pergunta da Vânia é a pergunta de todos nós, que é, como é que este jogo pode ser acessado. Temos aqui também uma oportunidade de colaboração. Nós fizemos um jogo, não para a participação de jovens, mas para avaliar até que nível os processos participativos em Portugal conseguem incluir os grupos subrepresentados. Então nós criamos um jogo que se chama Quem Participa. E aí é um exercício de autodiagnóstico para que as equipas avaliem o caráter inclusivo dos seus processos participativos, para perceber se os grupos normalmente subrepresentados conseguem aceder às práticas de participação que são promovidas. E penso que estamos muito próximos de encerrar. Não sei se a Patrícia ou o Sandro querem acrescentar mais alguma observação. Estamos nos 90 minutos de sessão e, portanto, poderíamos encerrar de seguida, depois, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa. Apenas agradecer a oportunidade de estar aqui, me colocar à disposição, caso surja alguma dúvida. Eu tinha colocado o meu e-mail no final da apresentação, né? Então, estou à disposição.
Obrigado, Nelson. Obrigado, pessoal todo que participou. Foi um prazer. Nelson, da minha parte também, só agradecer mais uma vez a parceria, né, e a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando com vocês e também me colocar à disposição, né, para o que precisar com relação ao governo aberto, o que a gente puder compartilhar com vocês, a gente está sempre à disposição. Foi ótimo. Muito obrigado, Patrícia e Sandro. Se vos for possível, depois enviar as apresentações em PDF, nós depois Sim. partilharemos para os participantes que estiveram hoje na sessão e agradecer-vos mais uma vez. Foi um prazer enorme conhecer melhor a vossa experiência e saudar o trabalho que vocês estão a fazer, que é muito importante. Até breve. Muito obrigado. Até breve. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, até breve. Obrigada.